9001-2015. 7h22, voltando com Folha no Ar, primeira edição. E agora sim, oficialmente vamos dar as boas-vindas ao Rodrigo Gonçalves, jornalista, e prazer em revê-lo, ao Jorginho Virgílio, que já esteve conosco aqui ano passado, logo no início do Folha no Ar, no meio, né, do Folha no Ar. E é um prazer tê-los aqui, e eu passo a bola para Aloysio para começar o bate-papo. Aloysio, você falava de rede social. O que a gente estabeleceu, né, três temas. Como é que tem feito? Fica melhor para conduzir a entrevista. São 3 temas. E o primeiro deles, até porque engloba os dois entrevistados, né, embora seja um assessor e um assessorado, mas esse é um tema comum, que é muito presente na política e hoje no jornalismo, muito, muito, muito presente também, que são as redes sociais. E como queria saber, e fiquei muito impressionado com o retorno que a nossa entrevista teve, já contando com essa cama de rede social, com a qual o Jorginho é muito ocioso. Como é que vocês veem, que mudanças vocês veem na área de um e na área de outro, que trouxe esse avanço das redes sociais, né, que é uma coisa relativamente nova? As redes sociais, aí, se botar o Facebook, elas nascem no início dos anos 2000, o WhatsApp, no final dos anos 2000, no final da primeira década dos anos 2000, é comprado pelo Facebook em 2014, e a partir daí uma grande expansão. Né? Como é que vocês veem o avanço das mídias digitais, das redes sociais, no jornalismo e na política? Bom dia, os dois de novo. Bom dia, eu vou primeiro agradecer aqui o convite, né, do Grupo Folha, que todo mundo sabe, minha casa durante 14 anos. Agradecer ao Marco Antônio, a você e os demais colegas que estão aqui no estúdio. A questão da rede social, para mim, até foi quando eu fui trabalhar com o vereador Jorginho, para mim até foi um desafio, porque durante muito tempo, né, como eu falei, eu fiquei 14 anos no Grupo Folha, né, e minha proximidade sempre foi muito com o impresso, e a gente viveu uma fase muito intensa dos blogs, né, que uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, o blog acabava cumprindo muito, de forma muito principal, esse papel que hoje as redes sociais acabam fazendo um pouco, né? Então a gente viveu aquela fase. Você fala de interação? De interação, né? Isso ficava muito por conta dos blogs e essa questão mesmo de opinião, ser um espaço mais aberto à opinião, né? Que durante muito tempo ficava restrito a artigos editoriais, e a partir do blog isso se tornou uma coisa mais ampla. E depois veio essa questão das redes sociais, que foi crescendo muito, e quando eu fui trabalhar com o vereador já mantinha cerca de 10 mil seguidores, que são 2 perfis aí, mais a página, né? Você fala seguidores do Facebook? Facebook, e mais... 2 perfis? 2 perfis, e mais a página ainda, né? Que é uma coisa que hoje a gente eu nem tenho mais o controle de quantas pessoas tem, mas já era um número muito expressivo. E ali, né, nas redes, e são 2 perfis, e quase nunca a gente tem a preocupação das pessoas que estão no perfil 1 não estão no perfil 2. Sim. Até para a gente ter um controle maior, né, até para não... São pessoas diferentes. Exatamente. Né, para ter essa interação cada vez maior. E o vereador também é muito atuante nos grupos de WhatsApp, você sabe disso, ontem mesmo você viu um exemplo aí que ele tem essa ansiedade muitas vezes assim das coisas. Em relação a isso, eu sempre falo, porque eu tenho muitos amigos jornalistas, e muitos falam às vezes de certas... Você falou um negócio do Paulo Rossi, né? Em relação a algumas publicações que o vereador faz. E eu sempre falo para eles que se eu comandasse o perfil do vereador, talvez não fosse tão original quanto e não tivesse uma interação tão grande com o público, que é um público dele, que não é um público meu, de Rodrigo jornalista. Talvez eu, como um assessor, não teria determinadas posturas que o vereador tem. O vereador é o tipo de pessoa que ele publica uma foto dele quando acorda de pijama.
Ele faz isso. Agora tá frio de pijama. Exatamente. Ele faz isso e as pessoas podem achar estranho, mas é o comportamento dele, é uma coisa que ele sempre fez antes de ser vereador. E provavelmente o público que ele conhece, exatamente. quem gosta dele, curte. Você vai ter lá, É importante isso também. Vai ter lá uma pessoa que não existe fórmula para isso, né? Então, se eu for, de uma certa forma, querer passar a controlar totalmente o perfil do vereador, ele vai perder isso que é a principal característica dele, que é essa proximidade e originalidade que ele tem com o público que sempre acreditou nele. As pessoas que seguem o vereador, seguem porque ele é vereador, mas muitas dessas pessoas já seguiam o vereador antes dele ser vereador. E são pessoas que gostam e que interagem com ele, que talvez não interagissem comigo. Da mesma forma. Então, é uma coisa que eu sempre respeitei no vereador. Eu não tenho nem a senha das redes sociais dele. Não porque ele não queira me dar, mas é porque realmente eu sempre deixei claro para ele que a rede social dele, claro, a gente acompanha, ajuda quando tem que responder alguma coisa, mas essa interação com as pessoas, quem faz é exatamente o vereador, e eu acho que é uma coisa que tem dado certo e não se deve mexer. Claro que eu pondero uma coisa ou outra, a gente tem um papel de assessor e, acima de tudo, é esse papel que a gente tem de estar orientando, né? Vamos por esse caminho, não vamos por esse caminho. Mas, no mais, a relação dele com o público, com os seguidores dele, é uma relação fiel, é dele mesmo, sabe? Não tem interferência, não é terceirizado. E com você, Jorginho, como é que você vê, o que você acha que mudou na política com... aquela coisa, a internet moderna, como a gente conhece, é dos anos 80, ela se populariza nos anos 90, passou a ser necessário todo mundo ter um e-mail, primeiro substituiu o correio, né? Sim. Em 2004, as redes sociais passam a existir, Facebook, aqui no Brasil teve Orkut, que inicialmente foi mais popular que o Facebook, mas o Facebook está aí até hoje, é maior. E a partir de 2015, quando o Facebook compra o WhatsApp, e aí coloca uma coisa junto com a outra, porque existem outros aplicativos de mensagem, né? Isso ganha um boom muito grande, né? E até acusações de interferência. Não sei se vocês viram aquele caso da Cambridge Analytica, né? Interferência na eleição do Brexit a partir do algoritmo, né? Da eleição do próprio Bolsonaro aqui no Brasil, que é muito acusada de ter sido feita, do Brexit, do Trump nos Estados Unidos, né? Como é que você vê na política o avanço das mídias sociais e da internet? Primeiro, Luiz, como o Rodrigo já falou da minha atuação bastante intensa nas redes sociais, isso começou, na realidade, vamos dizer, de 8, 9 anos para cá. Quando eu tinha ainda naquela época do Orkut, aquela coisa de rede social, eu nem tinha. Eu achava aquilo meio que uma invasão de privacidade e tal, mas quando veio o Facebook, eu fiz o meu perfil e comecei a interagir com as pessoas, comecei a encontrar pessoas que estudaram comigo no IEPAM, no Nilo Peçanha e tal. Achei aquilo interessante e comecei a ser bem ativo nas redes sociais. Eu acho que a rede social ela veio para ficar, né? É uma ferramenta muito importante no meio político hoje, né? A gente percebe a importância, né? Chegou um período aí que chegou a ficar um pouco preocupante com as questões das fake news, né? A gente, todos, eu acho que responsáveis, as pessoas responsáveis começaram a ter essa preocupação, muita matéria falsa, que acabou até fazendo algumas pessoas até se afastarem um pouco das redes sociais por essa questão de fake news. Então, a rede social tem que ser usada de uma forma muito prudente, consciente, para que não vire uma terra de ninguém, né? Que seja uma coisa usada com muita responsabilidade, e é isso que a gente procura fazer. Sobre esse assunto, encaixar uma dúvida e a sua opinião sobre... você aqui no início, logo quando chegou, a gente falou sobre batendo papo fora do ar, sobre essa atuação do heliporto, você diz, muita gente quer... Deixa o heliporto para o terceiro bloco. Não, eu sei, mas eu não vou falar do heliporto.
da utilização dos políticos querendo ser pai das crianças. Sim. Né? Filho feio não tem pai, mas filho bonito tem um monte. Mas você acha que a rede social não denuncia um pouco isso também? Não faz com que o eleitor esteja começando a Sim. Sabe, separar gato de lebre? Sem dúvidas, sem dúvidas. Agora mesmo em ano eleitoral, a gente percebe que alguns políticos que não eram tão ativos nas redes sociais começaram a ficarem mais ativos, tentando mostrar serviço e tal, e a população tá ligada, né? Tá ligada. A população tá ligada. Não, realmente assim, as redes sociais, você falou a verdade, elas vieram para ficar. Hoje em dia, o jornalismo, sobretudo, na edição, o editor antes era uma pessoa de muito poder, digamos assim. Determinava criterizava, isso vai vir aqui, isso vai ser manchete, isso vai ser menos importante, isso é mais importante, é menos. E hoje em dia, o que dá isso a você, de maneira muito clara, é o envolvimento que aquela notícia alcançou na internet, né? Em redes sociais, de forma geral, né? Quanto ela foi compartilhada, quanto ela foi comentada, que tipo de reação gerou e a quantidade da reação que gerou. Então, hoje, o serviço de edição, digamos assim, o que determina a importância da divulgação das notícias é dada pelo leitor, né? Pelo leitor, pelo ouvinte, pelo telespectador. Isso é bom, porque democratiza, né, um poder que antes era muito concentrado na mão do editor. Mas também, como você falou, traz coisas ruins, né? Essa coisa, por exemplo, e você vai aprendendo, né? Porque essa coisa de limitar, por exemplo, pelo WhatsApp, que antes era livre, né? Você podia mandar para 100 pessoas, pegar uma mensagem e mandar para 100. Hoje é limitado, né? Não é assim? É a linha de transmissão. Sabe como começou isso? Onde começou isso? Não. Na Índia. Que é a maior democracia do mundo. As pessoas pensam que os Estados Unidos, mas não é. É a Índia. A Índia tem 1 bilhão de pessoas e é democrático desde que fez a independência da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. E é 1 bilhão de pessoas e lá, você imagina, 1 bilhão de pessoas, você poder pegar uma mensagem e marcar para 1.000 pessoas. Como é que isso... cara, e na Índia, essa experiência da democracia, da política, eles limitaram e está até hoje limitado, né? Quer dizer, o que tem de pior, o que tem de melhor e o que precisa ser melhorado, dosado nessa coisa da política do jornalismo nas redes sociais? Como eu tenho percebido, que primeiro realmente veio esse grande boom das redes sociais em relação à propagação da notícia, mas eu sempre percebi, e eu acho que é uma coisa que voltou, é que as pessoas, por mais que elas tenham as redes sociais como muitas vezes fonte de notícias, mas elas vão procurar o veículo que trata isso com responsabilidade. E eu acho que é aí que a imprensa continua se mantendo. Eu acho que é aí onde a imprensa vai ter que trabalhar. Ela vê que determinado assunto numa rede social qualquer, mas é num veículo de imprensa responsável que ela vai confirmar se aquilo realmente, de fato, é daquela forma ou de que forma aquele veículo está conduzindo. Então, acho que nisso que os veículos de comunicação, o jornal e TV, acabam se fortalecendo e, de uma certa forma, vai ter que explorar mais isso. Essa proximidade que você falou, mas de também estar dando, às vezes, uma visão diferenciada, que é mais ampla, né, do que... É quase que como antigamente as pessoas falavam assim, a gente tinha os sites davam uma notícia, mas quando a pessoa esperava o jornal do dia seguinte para poder se aprofundar mais naquele assunto, né? Ela esperava o jornal do dia seguinte para saber mais daquele assunto. Hoje já é diferente, hoje a pessoa vê no WhatsApp e ela procura o próprio site daquele jornal às vezes para se aprofundar. Não tem mais esse tempo que se tinha até o dia seguinte. Essa resposta ela acaba vindo imediato. E aí que a gente tem que trabalhar de forma diferenciada, de ter ouvir mais pessoas, e não é porque eu trabalhei na Folha, mas a Folha sempre teve essa preocupação de pegar um assunto e de dobrar ele das mais variadas formas. Então acho que esse é o papel que vai fazer com que
ainda, né, a gente seja o diferencial, que o jornalista de forma geral tem que ter essa preocupação, porque hoje todo mundo, de uma certa forma, propaga informação. Agora, a responsabilidade e a forma que isso vai ser feito, que cabe ao jornalista endosar. A própria imprensa foi muito importante na questão das fake news, da divulgação das fake news. Quando começou a propagar, falar, fato ou fake, é fato ou fake, é fato ou fake. Começou a checagem de informações. Exatamente. Né? Então as pessoas passaram a ter essa preocupação de checar as informações se são verdadeiras realmente ou não. Eu ouço em Campos muito, é muito comum às vezes, toda hora se fala de fake news, mas aí você ouve uma pessoa falar assim, não, isso não é fake news não, deu na Folha. Isso. É uma expressão, não é porque eu trabalho aqui não, mas é comum você ouvir isso em todo lugar. Não, a Luiz sabe, eu tive agora há pouco tempo trabalhando no G1 Goiás, né? E se tem um lugar que é muito parecido com Campos em tudo, é Goiânia. É muito mesmo? parecido, muito parecido. O comportamento das pessoas, a forma como as pessoas falam, tanto que eu saí daqui para não sentir diferença nenhuma de nada. Só, claro, o clima, a questão da baixa umidade, mas assim, tirando isso, o comportamento das pessoas é muito assim, né? A questão do coronelismo, e a gente tem muitas coisas parecidas com eles, de comportamentos assim. E lá também é assim, essa questão do fake news é uma coisa muito, muito gritante, e ao mesmo tempo tem essa questão. Lá as pessoas, o goiano foi colocado como uma das pessoas mais tecnológicas do Brasil. Então, apesar de ter essa questão mais de interior, né, de rural, assim, mas são pessoas muito tecnológicas. E lá eles não assistem TV, lá o maior contato com eles é Netflix, é YouTube, eles pouco assistem TV. E o maior contato com eles com notícias realmente são os sites. E lá a gente tinha isso, das pessoas muitas vezes buscar o site para poder saber se determinado assunto realmente era daquilo, se era daquela forma, ou se existia algum tipo de exagero, se não existia. Então a gente tinha muito esse retorno dessa forma. As pessoas buscavam o site para saber se determinado assunto que estava sendo propagado, se era fato ou não. Vou dar um exemplo aqui de uma foto que eu mesmo fiz. Eu fiz uma foto do João de Deus chegando... No médium. No médium João de Deus. Preso por abuso sexual. Né? Várias posse de arma, né? São várias acusações. E ele tinha sido autorizado a transferência dele do presídio em Aparecida de Goiânia para um hospital neurológico lá em Goiânia. E nessa transferência dele foi montado todo um aparato e tal, assim, era quase impossível se aproximar dele para qualquer coisa. E eu estava apenas com o celular, porque a gente saía com um celular para fazer foto e tudo, né? E nesse meio, teve um momento que eu consegui me aproximar da ambulância, e na ambulância, a ambulância era toda fechada, mas tinha aquela cruz vermelha. E entre o espaço da cruz e do adesivo da ambulância, tinha um espaço, e eu, sem olhar, botei o celular e consegui fazer uma foto do João de Deus com a mão na perna da enfermeira que carregava ele. Essa foto circulou em tudo que era lugar. Circulou e começou. Que maldade. Ele está na rádio, não posso usar as palavras que eu usava se ele estivesse na rádio. Essa foto circulou e ele tava tipo assim. Filho da mãe. Quando ele saiu. Pronto. Safadinho. Quando ele saiu da ambulância, ele tá saindo da ambulância quase moribundo. E a foto que eu fiz não condizia com como o João de Deus saiu da ambulância. Era uma foto que ele tava com a mão na perna da menina conversando. E essa foto acabou circulando de um jeito que fez com que tivesse uma ordem dentro do hospital onde ele estava, que em nenhum momento mulher nenhuma ficasse com ele sozinho. Todo atendimento... Cara, é um perigo. Saiu uma determinação do Ministério Público Federal dizendo que determinação não, uma orientação, na verdade, que ele não fosse atendido sozinho por mulher e tal. E essa foto começou circulando e as pessoas começaram a questionar se essa foto era verdade ou não era. E o Jornal Popular de lá, que é o maior jornal do estado, fez justamente isso, um trabalho de checagem, né? Uma coisa que era do próprio grupo, porque o G1 era vizinho de redação deles, para checar se aquela foto era
de verdade ou não, porque começou a rodar de um jeito e as pessoas começaram a duvidar se aquilo não era uma montagem, se não era, e foram lá na redação, fizeram uma entrevista comigo para poder dizer como é que tinha sido feita a foto. Claro que eu não falei detalhes de como tinha sido feito, mas tiveram essa preocupação, porque tudo lá as pessoas tratavam como fake, não tratavam como notícia de fato. Tá vendo com o vereador conectado, gente? Já tá ali mesmo verificando a live ali. Eu tô vendo se ele passou realmente para todos os grupos para poderem estar assistindo. Mas tá aqui, tá tudo Jorginho, aqui. falar em grupo... Tem muita participação, só sem te interromper, Luiz. Muita participação aqui no Facebook, hein? Muito no Facebook, mas antes de começar, eu vou... Só lembrar aqui que o João Siqueira, que é um ouvinte assíduo, também já esteve aqui como entrevistado algumas vezes. Tá lembrando aqui que o Rio subiu bem com essas chuvas, já está em 9,54. Em 10 aí já, né? Ontem o prefeito divulgou uma imagem dele com a equipe já se preparando para possíveis inundações em Três Vendas e em outras localidades do município. Ele ficou durante a noite e a madrugada já reunido com a equipe. Acho essa coisa das chuvas, eu acho interessante que muita gente que passa por motivo ideológico o resto do ano negando a ciência, agora tem a oportunidade de ver como que realmente estão havendo alterações climáticas no planeta, né? Uhum. Porque esse regime de chuvas, lógico, tem aquela coisa poética das águas de março, mas ele nunca foi tão intenso, né? Você tem capitais como Belo Horizonte, em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, que estão sofrendo muito com isso. Muito com isso. E regiões periféricas do estado, do interior do estado, como é a nossa, né? Também sofrendo muito. Essa chuva que teve no final de semana no Rio, 50 milímetros é uma chuva forte. Você teve bairro com mais de 200 milímetros, entendeu? 200 milímetros é uma chuva bíblica. Muita chuva. É a chuva de Noé. Entendeu? Verdade. É muita chuva, e isso não é à toa, né? Quer dizer... Não, Goiânia agora, como você falou... É muito seco, é cerrado, né? Tá chovendo, tá lá, destruindo tudo. É incrível, realmente, essa alteração. A mudança do clima, né? Mas falando de grupo de WhatsApp, vamos fazer as perguntas que encaminharam o Jorginho aqui no grupo. Primeiro, Jorginho, hoje é dia do Flamengo, eu falei aqui no início. Zé Vitor aqui. Jorginho, como tricolor, como valia a atual situação do futebol carioca, com o Flamengo acabando com tudo? O Zé Vitor é vascaíno doente, né? É Vasco? É Vasco doente, o Zé Vitor. Não entendi essa pergunta dele, não. Mas aí tá feita você é vascaíno, né? Eu sou tricolor, né? Eu também. Mas rapaz, realmente... Aqui, fotografa mesmo e registra, porque 2 tricolores se encontrarem, isso não é normal. Tá vendo? Antigamente era a torcida do América, que se conhecia por nome. Todos se conheciam por nome no Maracanã. Mas realmente a fase do Flamengo é incontestável, né? Poxa. Formou um elenco, né, de ponta, um técnico também que veio se encaixar muito bem na equipe. E como tá aí até uma palavra que está sendo usado muito, né? Está em outro nível. Outro patamar. Né? Bruno Henrique falou isso depois do 4x4 com o Vasco, e essa frase se popularizou. Está em outro patamar, inegável. Né? Mas o que me conforta é que o Flamengo é filho do Fluminense. O futebol. O futebol é futebol. Na verdade, o Flamengo, o Clube Regado Flamengo, era até anterior ao Fluminense Futebol Clube. Exatamente. O futebol do Flamengo foi em 1912. Foi uma dissidência de um time, grupo do Fluminense. Não, foi o time todo do Fluminense. O primeiro time brigou com o Fluminense. Uhum. E aí foi o Flamengo abrir o futebol no Flamengo. Porque o Flamengo não tinha futebol. Isso, é verdade. Em 1912. O Flamengo, na verdade, ele é anterior. Porque tinha regatas. Anterior ao Flamengo. A gente já está vacinado em relação a essas provocações de Flamengo e Fluminense, porque ele é primo de Marcelinho Virgílio. E se não tem flamenguista mais língua. Thiago Virgílio também. Muito chato. Mas Marcelinho realmente ele está ouvindo a gente com certeza. E o Marcelinho realmente a gente tem.
Ontem mesmo eu tive fazendo uma visita a Carlos Augusto, superintendente de limpeza pública, e estava lá com 2 bandeirinhas do Flamengo. Aí eu mexi com ele, ano passado, quando eu tive aqui, essas bandeiras não estavam, hein? Foi depois do título, eu disse, não, eu sou Flamengo, ele dizendo, mas igual seu primo Marcelinho não tem não. Inclusive eu vou até sugerir, já que a gente está falando, sugerir um pouquinho um dia, Luiz, a gente falar um pouco da história do remo do Flamengo. Nem que seja por um segmento. Porque isso é de uma. O remo do Flamengo foi de uma. Botafogo também, né? Botafogo, sim, mas o Flamengo veio nos anos 50, 60, veio arrebentar, conquistou 20 e tantos anos seguidos. Um cara chamado Buck, que era o técnico. Esse cara conquistou tudo, cara. Ficou no Flamengo 20 e tantos anos e ganhou todos os anos. Nunca vi daquilo. Não, porque o remo era um esporte muito popular nas viradas do século XIX e XX, entre viradas do XIX e XX, muito popular. Naquela época, tanto quanto futebol. Depois futebol, né? Superou, claro. Superou e tal, mas ali no início do século XX, remo, atletismo, sim, futebol, estava introduzindo isso no Brasil, né? Você não tinha muito a coisa da prática esportiva, e sempre clubes europeus e tal, de europeus que vinham aqui. Mas, Jorginho, vamos ter mais perguntas aqui e vamos cair para política, que não tem jeito. Arnaldo Garcia, radialista. Como você está se posicionando contra as novas regras eleitorais e como analisa essa arrumação partidária na Câmara a partir desta quinta-feira? Ao que parece, haverá dificuldade na montagem da nominata. Sim, todos os partidos estão tendo dificuldade em montar nominato. São 38... Não tem mais coligação proporcional, né? Não tem mais coligação, são 38 candidatos, salvo engano, 30% são 12 mulheres, não é? Então, se não tiver as 12 mulheres, automaticamente tem que diminuir o número de homens. Então, todos os partidos, independente de qual grupo político, estão tendo dificuldade. Eu acho que a nova regra, ela veio no momento oportuno, apesar de ter um julgamento, salvo engano, hoje, sim, no Tribunal Superior Eleitoral, que pode mudar ou não essa regra de coeficiente eleitoral. É no STF mesmo. É no STF? É no STF. Então... Está marcado para a pauta de hoje, né? Então a regra pode continuar dessa questão de partido que não fizer coeficiente eleitoral poder fazer candidato ou não. Então essa decisão está para acontecer hoje em Brasília. Tem aqui também Luiz Henrique. A ação é de autoria do PROS, na verdade essa é uma ação aí... Quem contestou foi o DEM. Mas a ação é do PROS e ainda referente acho que 2015 ainda, se eu não me engano. Isso. Desde 2015 com essa questão da reforma eleitoral que já se vem colocando essas regras e agora. Aqui em Campos, eu acho que isso vai ficar muito agora, a partir de agora que começa, né, essa questão. Acho que toda essa movimentação que a gente já percebe na Câmara é um pouco reflexo disso. Dos vereadores já tentando buscar aí um caminho, porque hoje, né, se a gente for avaliar, o prefeito Rafael Diniz, ele tem talvez mais vereadores de apoio do que realmente ele tem de partido na base. E acho que a tendência na eleição, não sei como vai ser, mas a que tudo indica, ele não vai ter. O Rafael, né, conseguiu se eleger prefeito só com o próprio partido, né? O PV também. O PV, é verdade. Mas agora a gente não sabe como vai ficar. E a quantidade de vereador e secretário que já se colocou como candidato, para colocar essas pessoas todas em partidos, vai ser complicado, porque o número de partidos vai ser bem menor, né? Então, acho que isso vai se refletir muito a partir de agora. E acho que essa antecipação, que não é uma antecipação, mas o que tem acontecido dentro do cenário, já dentro da Câmara, é um pouco reflexo disso. As pessoas já se posicionando de acordo com os partidos que eles vão ter que buscar morada, porque hoje a base não tem partido suficiente para alocar todo mundo. Porque a preocupação dos pré-candidatos, da questão da legenda, é muito grande, né? Como dizem ditados aí, de que a escolha do partido representa 50%, 60% de uma possível eleição ou reeleição de um candidato. Então, a escolha do partido é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Então, nesse período agora que vai ser aberta essa janela, principalmente para mudança de partidos, vai ser um momento bem conturbado, né, movimentado.
Eu vou pedir a vocês, são 7 horas e 51 minutos, eu vou pedir a vocês um pequeno intervalo, aí voltamos. E vocês querem colocar, a Luiz quer colocar já um assunto já para iniciar o segundo bloco? O segundo tema a gente anunciou foi a formação e rastro do G8 na Câmara de Campos, né? E Jorginho, independente do numeral, sempre teve, até me lembro até que quando ele se tornou 0, quem passou foi o próprio Jorginho a informação, quando tinha sido desfeito o grupo, né? Uhum. Então, independente do numeral, o Jorginho sempre teve nesse grupo. Então, acho que ninguém melhor que ele para falar da gênese, do impasse aí do ano passado, lembrar do orçamento do ano passado, que teve que ser votado esse ano, né? Uhum. E o racha que ele gerou e como é que está hoje, né? A partir do que vocês viram ontem, podem relatar melhor da sessão de ontem na Câmara. Pode ser no próximo bloco? Claro. Então vamos ao intervalo, é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A gente escolhe o Licença